Pessoal, boa noite a todos. Todos estão bem? Queria agradecer o convite da casa, a oportunidade de estar aqui à noite, a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre essa doutrina que tanto nos ajuda, nos esclarece, que é a doutrina espírita, que nos é trazida por Allan Kardec em suas obras. Primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 1857, onde ele trata da parte filosófica da doutrina, né? Nos traz informações de Deus, de onde viemos, para onde iremos, né? Um livro que realmente abriu as cortinas, descortinou o véu e nos deu muitas informações, o Consolador Prometido. A segunda obra, o Livro dos Médiuns, que trata do intercâmbio do mundo visível com o mundo visível. A ciência, a parte da ciência. A terceira obra, a minha obra de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte religiosa da doutrina, aonde Kardec faz algumas compilações do Evangelho de Jesus e nos traz esses textos analisados pelos Espíritos, em especial obras que estão lá no Novo Testamento. A quarta obra, meus amigos, que é a obra que nós nos propomos a trazer essa noite, é o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno foi o número 4 na publicação. Embora o livro A Gênese tenha sido escrito antes, foi publicado depois, o livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos traz algumas correntes de pensamento muito importantes que nós abordaremos na noite de hoje, que é a questão do céu, do inferno, das penas eternas, isso na primeira parte. Na segunda parte, ele nos traz algumas informações trazidas pelos próprios espíritos comunicantes, através da invocação feita por Kardec. Mas eu queria dizer, meus amigos, que esse tema, ele me chama, assim, particularmente a atenção, porque eu, depois de aposentado, resolvi estudar. E então me matriculei na Faculdade de Direito. Hoje eu estou com 59 anos, no último ano da faculdade, terminando o curso de Direito. Prova de que nós podemos, sim, realizar os nossos sonhos, não é? Perseverando, porque tudo está ao nosso alcance. Eu me recordo que quando eu comecei na faculdade, eu pensava em desistir todos os dias. Mas a cada dia me renovava de esperança, ia lá procurar aprender, trazer aqueles ensinamentos, e hoje eu já estou no 5º ano, quase no final. Já fiz a minha OAB, né? Estou concluindo o meu curso. E eu deixo esse exemplo para os meus colegas que estão lá, porque eles vivem uma outra realidade, mas possível, sim, quando nós queremos fazer algo em benefício de nós mesmos. Mas eu digo isso porque no primeiro dia de aula, quando o professor me perguntou qual era o objetivo de eu estar lá, e eu disse a ele que gostaria de trabalhar pela justiça. Aí ele falou: meu amigo, você está no lugar errado. Aqui nós vamos estudar o direito. A justiça é algo subjetivo. O que é justo para mim pode não ser justo para o outro, né? Mas logo eu pensei, mas não a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é correta, imutável, intransponível, né? E aí então eu fiquei me indagando sobre aquele questionamento, e logo eu pensei, né? Pode ser até que eu não esteja estudando para essa existência, mas quem sabe para as próximas? Somos espíritas, encarnacionistas, né? Todo conhecimento acumulado fica conosco, levamos o conhecimento. Se não for possível usar nessa encarnação, que eu possa usar na seguinte, né? Mas esse tema da justiça me chama muito a atenção, porque quando ele me falou isso, quando ele colocou a questão das leis, eu fiquei pensando, o que seria de nós hoje se fosse abolido o Código Civil e o Código Penal? Como viveria a sociedade sem as leis? Não é? É a barbárie. Porque com as leis já está difícil.
Imagina sem as leis, como é que seria a nossa sociedade. Mas vivemos épocas em que não haviam leis. Em especial, no início, quando a Terra ainda era um planeta primitivo, era a barbárie. E a primeira lei que surgiu foi a de Talião. Olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, meus amigos, ela já foi uma evolução no direito, porque limitava a vingança. Ou seja, o sujeito fazia algo e estava autorizado a retribuir à altura. Ou seja, iniciou-se o processo de disciplina do ser humano. Não é? Os tempos evoluíram e aí aparece a primeira revelação. Moisés, as leis mosaicas. E aí alguém pode perguntar, mas aonde estão as leis mosaicas? Na Bíblia, nas Escrituras, no livro de Êxodo. Está lá. Mensagem transmitida do mundo espiritual a Moisés para aquele povo ainda embrutecido daquela época. A necessidade de ter leis severas para administrar aquele povo. Ali foi criado um Deus punitivo, um Deus vingador, um Deus que castiga. Eu conheci esse Deus na minha infância. Minha mãe falava, Deus castiga. Se você fizer isso, Deus castiga. Não é assim, querido? Não é assim? A gente aprendeu assim. Olha, se você fizer isso, menino, Deus vai te castigar. Eu ficava pensando, que Deus horroroso, não é? Que Deus é isso? Claro. Gente, tem um Fiesta branco estacionado na frente da garagem, rapaz, aqui é dele, não é mais. Então, por favor. Obrigado. E aí Moisés nos traz esse primeiro conceito para aquele povo daquela época, né? Uma lei necessária de disciplina para aqueles homens ainda embrutecidos de uma certa maneira. O tempo passa, né? E 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, aparece na Grécia Antiga alguns ilustres pensadores. Sócrates, que não é aquele que jogou no Corinthians, é outro. Sócrates começa a trazer a idade da razão. Platão começa a falar do mundo das ideias, precursores do cristianismo. Se nós observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver, pelo menos na obra de Herculano Pires, nós temos lá, que ele relata a importância de Sócrates, de Platão e dos demais no pensamento do homem. Ou seja, já se começava a pensar no mundo das ideias. E aí me chama muita atenção porque nós temos uma obra muito interessante do espírito Humberto de Campos, em que, no mundo espiritual, ele vai visitar Sócrates. E lá ele encontra Sócrates, mas não encontra Platão. E aí ele fica pensativo, onde estaria Platão? Porque Sócrates, assim como Jesus, também não escreveu nenhuma linha. Né? Quem escreveu fora Platão. E aí então ele pergunta, onde está Platão? E a resposta do sábio, eu vivi a minha verdade, diz ele. Ou seja, viveu como pensou. Morreu envenenado, foi condenado à morte, optou pela morte naquele momento, poderia inclusive recusar a cicuta, mas ele viveu a sua verdade. Então Sócrates começa a trazer um novo ensinamento. Passado alguns anos, séculos, os essênios, já muito próximo da chegada de Jesus, que inclusive conhecem Jesus. E aí então o Império Romano, que o Império Romano se estabelece e faz a pacificação do mundo naquele momento, a Pax Romana. Era necessário que o mundo estivesse pacificado para a chegada de Jesus. E essa pacificação se dá através das leis. As leis romanas são estudadas até hoje na faculdade. Então nós começamos a imaginar, meus amigos, que muito embora as leis sejam mutáveis, ou seja, elas se alteram, elas são necessárias para o comportamento humano.
Mas aí aparece Jesus, a segunda revelação. Aquele que veio numa manjedoura, numa família simples e humilde, que já logo na infância é perseguido, é obrigado a deixar o seu habitat para ir para o Egito, porque fora perseguido, e nos traz o ensinamento do amor e da caridade. Todos o que vinham até então foram precursores dessa obra. Mas Jesus veio nos trazer os ensinamentos divinos, as leis divinas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Ou seja, Jesus começa a falar de um mundo espiritual. Começa a falar de leis que os homens não conheciam. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Dar a outra face. Perdoar 70 vezes 7. Isso sem contar as parábolas que ele nos deixou. E Jesus, então, nos traz esse novo ensinamento, que os homens ainda não compreenderam, porque nós não estamos aptos a entender. Falou em parábolas, mas muitas vezes foi direto, quando ele fala da caridade, do perdão e do amor. Fala, inclusive, da reencarnação, que é um instrumento de reparação divina. Momento em que ele se encontra no Tabor, ao lado de 3 apóstolos, e vê lá a figura de Elias e Moisés. E comenta com seus discípulos, Elias já veio. É João Batista, como sabemos, né? Que naquele momento em que ele encontra com Nicodemos, como narrado no Evangelho de João, ele nos fala da reencarnação como instrumento de reparação divina, de justiça divina. Nicodemos pergunta, como é possível nascer de novo? Né? E ele fala, o que é do Espírito é do Espírito, o que é da água é da água. Os nossos irmãos hoje ainda não conseguem entender essa realidade, mas Jesus nos traz esses ensinamentos. A própria Igreja Católica admitiu a reencarnação durante muitos anos, até partir para a ressurreição. E nós respeitamos todas as linhas de pensamento. Mas o que Jesus nos trouxe, meus amigos, sem ter escrito nenhuma linha, mas sim com o seu exemplo, é o amor e a caridade, é a justiça divina. Passados alguns anos, outros discípulos vão reencarnando e vão aparecendo. Santo Agostinho, que resgata o pensamento grego, porque a igreja, naquele momento, havia se distanciado um pouco daquela linha de pensamento. A igreja acreditava que o céu era as benesses, e o inferno, o fogo. O sujeito que tivesse uma vida contemplativa, uma vida abundante, iria para o céu. A contrário senso, aquele que tivesse uma vida dissoluta, iria para o inferno. E pior, a pena seria eterna. Aonde está a misericórdia de Deus em permitir o sofrimento eterno? Vamos raciocinar. Mas esse era o pensamento da igreja, que não parava aí. Criou-se então a figura do purgatório. E nós não estamos fazendo em absoluto nenhuma crítica à igreja. Em absoluto. São linhas de pensamento diferentes. Diferentes das nossas. Mas que nós precisamos pensar. Enquanto espíritas. Não é? O purgatório é uma região de expiação. Falava-se também naquela região do limbo, onde as crianças que não tinham, até aquele momento, atingido a maturidade, ficavam numa região intermediária. Essa era a linha de pensamento. Aí, os tempos ainda avançam, né? E a doutrina espírita, meus irmãos, resgata o pensamento da reencarnação, porque os judeus também já pensavam assim, ainda pensam. Os povos orientais também pensam assim, na reencarnação. E o livro Céu e Inferno vem resgatar um pouco desse pensamento, dizendo, olha,
o céu não é um lugar propriamente dito. É um estado da alma. É um estado onde a gente se encontra. E da mesma forma, o inferno também. É o momento em que o sujeito se coloca naquela condição. Quando nós lemos as obras de André Luiz, que trata da vida no mundo espiritual, em especial no livro Libertação, onde ele narra a história de Gregório, que foi Papa da Igreja Católica, desencarnou, foi para o mundo espiritual, reside numa cidade estranha, assim define André Luiz, não é? Onde ele se intitula o grande líder, Papa da Igreja Católica. Era um estado de espírito que aquelas pessoas se encontravam. E ali havia muitos relatos, né? Alguns extremamente interessantes. Eu me lembro de alguns casos. O sujeito diz: olha, eu não sei por que eu estou aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui nessa região galina. Eu nunca saqueei ninguém, eu nunca tirei nada de ninguém. E aí então Gregório pergunta: mas o que fostes lá na terra? Eu era feito às letras. E passou o conhecimento? E tudo aquilo que você adquiriu, você repassou aos outros? Porque não basta, meus amigos, não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E quando o espírito está comprometido, a sua própria consciência o acusa. Porque diferente das demais religiões, que acreditam no juízo final, que haverá um tribunal inquisitório, nós, enquanto espíritas, vamos interrogar a nossa consciência. O que fizemos enquanto estávamos encarnados? E quem vai advogar a nossa defesa somos nós mesmos. E aí pergunta-se: aonde estão as leis? Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. E a resposta: na nossa consciência. Nós sabemos efetivamente o que é certo e o que é errado. Nós temos as nossas escolhas. Estamos aqui hoje por nossas escolhas. Não é assim? Poderíamos estar em outros lugares, mas resolvemos aqui estar porque já estamos caminhando nessa melhora. Escolha do espírito em face da sua transformação moral. No entanto, quando as escolhas estão equivocadas, quando fugimos das leis divinas, somos convidados a retornar. E esse convite se chama dor. Erramos, caímos e a dor nos traz de volta. Errar não é o problema. O problema é persistir no erro. Ao lado de Jesus, muitos espíritos que estavam lá recebendo com ele o seu ensinamento, erraram. Vide que no momento da crucificação, só João estava lá. E os demais? E os outros 10? Não é? Sem contar com Judas, que o traiu, todos fugiram. Simão o negou 3 vezes. Então, errar faz parte do processo evolutivo do espírito. Tem alguém aqui que não errou? Pode levantar a mão. É impossível, meus amigos. Porque nós estamos aqui em face de aprendizado. Essa é a nossa missão enquanto encarnados. Aprendizes. Portanto, errar faz parte do nosso processo. O que não podemos é persistir no erro. Não é? Ou seja, permanecer no erro. Porque quando nós desviamos, como dissemos aqui, desviamos da linha reta, escolhemos a porta larga, a dor nos convida a voltar. E muitas vezes chegamos à casa espírita nessa condição, através da dor. Quem veio pela dor pode levantar a mão. Funciona assim, meus amigos. Quando eu cheguei da casa espírita,
porque a minha família toda é católica até hoje. São todos católicos na minha casa, todos. Logo se vê que ninguém muda ninguém. E nós precisamos respeitar o pensamento do outro. E está tudo bem assim. Né? Mas quando eu cheguei à casa espírita motivado pela dor, em busca de solução, qualquer que fosse, porque não suportava mais o sofrimento, e sentei aí para assistir a palestra, e ouvi alguém falando de Jesus, eu falei, meu Deus, Jesus eu já conheço, eu preciso é respostas para essa minha dor. E o convite que eu recebi, e o convite que nós recebemos, é a nossa transformação moral. Reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo. Frase de Sócrates. Está lá no Oráculo de Delfos, e que Santo Agostinho nos traz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. O que nós viemos fazer à Casa Espírita? Viemos buscar milagres? Prosélitos? Em absoluto. Viemos em busca de trabalho. Transformação moral do espírito, baseado nos ensinamentos de Jesus. E no livro Céu e Inferno, ainda na primeira parte, Kardec nos traz aquilo que ele chama de Código Penal da Vida Futura. Está lá. Ele descreve em artigos, como se fosse um código, como funciona a vida no mundo espiritual. E ele relata, no Código Penal da Vida Futura, alguns aspectos muito importantes que devemos levar em consideração. O primeiro, o arrependimento. Está lá. O sujeito precisa se arrepender dos seus atos. Mas não é aquele arrependimento que o sujeito chega ao final da vida, se arrepende e aí ganha o green card para chegar no céu. Seria fácil. Seria fácil, meus amigos, se nós tivéssemos uma vida dissoluta e ao final da nossa existência simplesmente nos convertêssemos, e nós não estamos fazendo crítica alguma, mas estamos nos fazendo um convite para que nós possamos pensar. Se chegássemos ao final da nossa vida, nos arrependêssemos e fôssemos para o céu. Fácil. Mas Kardec, lá no livro Céu e Inferno, ele fala que o arrependimento é só o primeiro passo do espírito. Porque enquanto ele não querer, a transformação não acontece. O sujeito tem que querer. Não é a mãe, não é o pai, não é o marido, não é o irmão. É o sujeito que tem que querer. Ele tem que querer se transformar. Eu trabalho numa casa com dependentes químicos. A casa tem portas abertas. E o sujeito que está lá, ele sabe que a porta está aberta. E ele está lá porque reconhece os seus erros. Porque ele quer melhorar. Ele entendeu que ele falhou. E a nossa conversa é direta nesse sentido. E os depoimentos que eu ouço lá, meus amigos, eu posso dizer que muitas vezes me emociona. Porque muitas vezes é o familiar que quer. Mas se ele não querer se transformar, nada acontece. Ou seja, o espírito precisa querer. E muitas vezes somos chegados a esse ponto pela dor. Não há mais alternativa, fundo de poço. Aí o camarada começa a pensar. De maneira que a dor, ela tem um efeito pedagógico para o espírito. Nós não podemos analisar a dor somente pelo aspecto negativo, absolutamente. A dor tem um aspecto pedagógico, transformador. Como pai, eu me permito não dizer só sim para o meu filho, preciso dizer não para ele. Diz, olha, isso não pode. Deus é assim também.
Muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo aquilo que queremos. E nem sabemos o que queremos. Porque às vezes isso pode ser mal para o espírito. Então, passar pela dor é um processo de depuração. O cara tem que querer. O sujeito tem que estar apto. E aí ele chega e recebe esse convite. Olha, precisa trabalhar a sua melhora anterior. Porque nós não podemos obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se a coisa não anda bem, é preciso mudar as nossas atitudes. É ou não é? Fazer algo diferente. Porque se continuarmos fazendo as mesmas coisas, vamos obter os mesmos resultados. Então, o sujeito querendo, se arrependendo, ele abre as portas para a sua transformação. Mas Kardec não para aí. Ele diz, olha, é preciso expiar. É preciso passar pela dor. É preciso se transformar. Pagar a conta. Eu não posso sair aqui agora, pegar meu carro, bater no carro de alguém, simplesmente me desculpar e dizer, olha, você me desculpa, eu vou embora. Eu tenho que pagar o conserto do outro. É a reparação. Causa e efeito. Justiça divina. Ou seja, nós precisamos reparar os nossos erros. Porque senão, que Deus é esse? Aonde estaria a justiça? Se eu fizesse algo errado, ainda que me arrependesse, e não reparasse o erro. E muitas vezes, meus amigos, essas reparações, elas acontecem em outras encarnações. Nós que somos reencarnacionistas, nos permitimos pensar que a reencarnação é um instrumento de justiça divina que permite que o espírito repare o seu erro. É por isso que muitas vezes nós vemos situações em que o espírito nasce com algumas dificuldades, até pede. Eu me recordo daquela passagem do livro Missionários da Luz, em que André Luiz trata da reencarnação de Segismundo. É uma história longa, mas eu vou procurar resumir. É um espírito que na encarnação anterior havia assassinado um outro. Ele assassinou Adelino por conta de uma disputa amorosa. Matou uma pessoa. Vai ao mundo espiritual, assim como Adelino que foi assassinado, e a esposa Raquel, todos no mundo espiritual. Ali resolve se recompor e reparar os seus erros. Precisam reencarnar. Adelino e Raquel, mais uma vez, renascem e se consorciam, como na vida anterior. Imagine, casar com a mesma mulher 2 vezes. Casou. Teve que casar. Já é uma reparação grande, não é, não? Já é algo extraordinariamente grande. Não é verdade? No entanto, não para aí. Eles precisam receber Segismundo, aquele que foi o assassino, como filho. E eles aceitam, porque não há impositivo no mundo espiritual. Em absoluto. Segismundo pede para reencarnar naquela família como filho. Né? No mundo espiritual, eles entram num acordo, só que quando eles estão aqui, esquecem. Segismundo precisa reencarnar, mas Adelino começa a repeli-lo em sonho. Não, esse é um assassino. É necessária a intervenção dos amigos espirituais para que Segismundo reencarne naquela família. O assassino, o algoz, o verdugo, agora é filho. É possível entender as palavras de Jesus? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É assim na nossa família. Quem está ao nosso lado? Né? Muitas vezes, aquele que está lá é o desafeto das encarnações anteriores. Espírito que lá precisava estar. Era o lugar dele. Ninguém erra de encarnações. Certa ocasião apareceu uma senhora lá
me procurando no atendimento paterno para falar sobre o filho. Então ela sentou, começou a falar do filho, 10 minutos, falando do filho, 15 minutos, eu olhando no relógio, e ela falando do filho dela, nada sobre ela. Aí ela perguntou para mim, o senhor não vai falar nada, não? Eu falei, minha senhora, quem sou eu para falar? Quem sou eu? Não vem com bula. Não é assim? Mas eu posso dizer uma coisa para a senhora. Se ele está lá, na sua casa, no seu lar, é porque precisava estar. Então, ame. Ame mais. Compreenda a situação daquele espírito que está lá com você no seu lar. Que muitas vezes é um espírito avesso de encarnações anteriores, ou que muitas vezes está lá para a própria evolução dele ou sua. Porque quando nós pedimos paciência a Deus, Ele nos dá lá um parente nessas condições. Eu não é. Lá na minha casa eles falam que sou eu. Uma pessoa difícil. Está lá, está no seu lar. Não é assim na nossa casa? Ou eu estou falando bobagem? É assim, nas famílias. Famílias é a escola das almas. Ou seja, ele está lá para reparar, para expiar. Ou seja, precisava estar. Então, meus amigos, a conclusão que nós chegamos, analisando a justiça divina, é muito simples. É necessário expiar e é necessário reparar os nossos erros. É por isso que nós não podemos reclamar quando a dor se estabelece. Que é como a gente diz aqui no interior, o bom cabrito não berra. Aceita aquela realidade e trabalha. Trabalha na sua evolução. Pede o auxílio dos amigos espirituais que sempre nos acompanham. O tempo estão aqui agora. Nos acompanham para que nós possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Todos nós temos. Tem alguém aqui que não tem nenhum problema? Ninguém. Agora, a forma como nós encaramos os desafios é que nós temos que compreender. Se a dor se estabeleceu, vamos trabalhar por ela. Os gregos já pensavam assim. Os estoicos. Existem situações que nós podemos evitar, trabalhar, e outras simplesmente aceitar. Simplesmente aceitar. Não adianta eu sair daqui, encontrar o meu carro lá com o pneu furado, espero que não esteja, e começar a rezar. Tem que pegar o macaco. Tem que trocar o pneu. Tem que agir. Mas existem situações em que a vida, muitas vezes, nos prega algumas peças que nós precisamos aceitar. A perda de um ente querido. Aceitar. Porque ele cumpriu aquela jornada. E agora ele já está lá, no mundo espiritual, tratando da sua reparação. Porque lá, ele vai seguir a sua jornada. E nós aqui, trabalhando o tempo todo. Então, meus amigos, o recado é muito simples. A lei é imutável. Ninguém foge dela. Porque Deus é perfeito. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas as escolhas são nossas. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que achamos que devemos, mas precisamos compreender que tudo tem consequências. Certa vez, falando sobre essa situação, eu disse, olha, a doutrina espírita não enxerga o pecado. E aí uma pessoa assim, ficou meio assustada na plateia, até levantou a mão e falou, o senhor está falando que não tem pecado? Na nossa concepção, existem escolhas. Né? Pecado é uma consequência. Ou seja, precisamos compreender isso. E quando nós entendemos isso com a simplicidade necessária,
aí nós começamos a entender a nossa realidade, a nossa pequenez diante dos desígnios de Deus. Quando nós olhamos Jesus, filho de um humilde carpinteiro, que nasceu numa manjedoura, foi pregado à cruz, ao lado de 2 ladrões, e disse: perdoa, Pai, não sabem o que estão fazendo. E olhamos a sua jornada evangélica, em especial, narrada no Novo Testamento, e observamos os seus testemunhos, nós temos a receita. Essa é a receita. O Evangelho de Jesus, que não pode ser esquecido, meus amigos. Não pode. A doutrina espírita, ela não vem modificar os ensinamentos de Jesus, em absoluto. A doutrina espírita é o cristianismo primitivo, aquele praticado pelos apóstolos, ensinados por Jesus. Nós é que ignoramos. Nós não precisamos de imagens, nós não precisamos de santos, precisamos somente de nós mesmos nesse processo de conhecimento e transformação. E a doutrina é riquíssima. As obras são extraordinárias. Não só as obras básicas, mas as complementares também. Quando nós olhamos Chico Xavier, um sujeito que nasceu numa cidade pequena, lá em Pedro Leopoldo, 1910, uma família numerosa, que tinha lá inúmeros problemas de saúde, problemas financeiros, assumiu a tarefa e nos trouxe mais de 400 obras. Como exemplo da humildade. Porque aqueles amigos espirituais que se acercavam dele estavam lá pelo comportamento de Chico. Os bons estão comigo, diz. Os maus passam longe. São escolhas do Espírito. São as nossas escolhas. E é assim que se dá a justiça de Deus. Então, meus amigos, já chegando ao final dessa nossa pequena reflexão, porque nós gostaríamos de trazer a simplicidade para o entendimento. É muito simples. Nós é que complicamos a vida. Nós é que criamos obstáculos que mais à frente vão se tornar pedras, tropeços na nossa jornada. Se nós olharmos os ensinamentos de Jesus, o que ele nos deixou, o que a obra nos traz, se nós acreditarmos que somos espíritos imortais, que não iniciou a jornada no berço como não se encerra no túmulo, e que estamos aqui em aprendizado, ficará mais fácil compreender quem somos. Porque nós não vamos levar nada. Não vamos levar nada no aspecto material, em sentimentos e emoções, em absoluto. Tudo vai ficar. Nós não vamos participar nem do inventário. Vai vir um outro lá para fazer o inventário, para administrar o esporte. Morreu, transmite. Não é assim? Morreu, já não é um cara mais. Ou seja, nada é nosso. Nada nos pertence. Já imaginaram isso? Lembram-se de André Luiz? Já terminando? No livro Nosso Lar? Quando ele gostaria de voltar e rever a família. Ele diz: olha, André, é melhor você esperar um pouco. Não vai já. Não, mas eu quero ver a Zélia, os meus filhos. E aí, quando ele chega, a Zélia já tinha casado com outro. Tinha um outro lá na casa dele, imagina? Um italiano ainda. Nem os filhos lembravam dele mais. André, nada é nosso. Esse aí, o italiano, é o que está cuidando da sua esposa agora. Imagina, o sujeito vai desencarnar, a mulher vai ficar aí. Nada nos pertence. Né? Estranheza também causou a ele no mundo espiritual, quando ele chega lá no lar de Lísias e ele está lá com 2 mulheres. Ele fala: opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí o enfermeiro já falou: opa, deixa eu explicar para você. Essa aqui, ó, foi a minha primeira esposa. Aí quando ela morreu, eu casei com essa, que foi a quem cuidou de mim até o final.
Imaginem, nada nos pertence, nada é nosso. Estamos aqui de passagem, ou não? Nós vamos encarnar, vai sair o féretro, e não vai um carro forte atrás, levando os pertences do sujeito. Em absoluto. E nós temos dúvida disso? Em absoluto, sabemos. Mas continuando, fazemos as mesmas coisas. Agora, quando nós criamos essa noção, e vou falar para os senhores, não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Os ensinamentos têm que estar internalizados no espírito. Porque é possível que eu saia daqui, se eu tomar uma fechada, pode ser que eu faça um elogio, mas provavelmente eu vou xingar o sujeito. Certa ocasião, já encerrando, eu fui fazer uma palestra ali no centro que tinha na Barcelona, e do lado tinha a congregação cristã. A nossa começava às 7h30, a congregação começava às 8 horas. Então eu cheguei, parei o meu carro ali, e quando eu saí, depois de falar 40 minutos do Evangelho, quando eu saí, eu olhei e tinha 4 carros atrás do meu. Falei, Jesus, como é que eu saio daqui agora? O cara falou, não sai. Agora o senhor tem que esperar. Falei, mas como assim? Eu falei, esses 4 aí estão no culto. Agora você tem que esperar terminar o culto para nós tirar esses 4 aí atrás do senhor aí. Depois o senhor sai. Ou seja, eu já fui colocado à prova lá. Fui lá falando do Evangelho, que falar é fácil, não é? Falar até papagaio fala. Mas e depois, na hora da prova? Eu falei, e agora? Esperei. Tive que fazer, né? E a vida às vezes nos prega essas peças, esses ensinamentos. Meus amigos, quero agradecer a casa pela oportunidade, pelo momento de estar aqui, para a gente poder fazer essa reflexão com simplicidade, não é? Tratando das coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Foi assim que Jesus nos ensinou. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, ele dava exemplos do dia a dia. Os homens precisavam entender. Né? E quando nós entendermos, e começa a nossa transformação enquanto espíritos. Obrigado pela atenção de todos.